Olá, sexta-feira, 2 de janeiro. No programa de hoje vamos falar sobre a importância do pré-natal para gestantes e bebês. Vamos saber mais sobre as causas e o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Com o avanço da tecnologia móvel, eles foram deixados para trás. Será o fim dos orelhões? Cláudio Ferreira mostra como um acessório básico pode transformar o visual. E tem dica de lazer para o fim de semana, é a exposição Narrativas Poéticas em cartaz na capital. Notícias da Gente começa agora. A maternidade Santa Terezinha, na Grande Jurema, atende em média 200 gestantes para exames e consultas de pré-natal. Boa parte das pacientes apresenta gravidez de alto risco, daí a importância do acompanhamento. Veja na reportagem de Renata Paiva. Muitas gestantes não realizam e não entendem a real importância do pré-natal. O acompanhamento médico deve ser feito durante os 9 meses de gestação. Nas consultas, o ginecologista pedirá exames e tirará dúvidas. Cerca de 200 mulheres por mês nós recebemos, para ter exames mais especializados, como obstetrícia de alto risco, como exames laboratoriais, dentre outros. Posto de saúde, elas são encaminhadas do baixo risco, bem como no posto também é avaliado do médio risco. Já o de alto risco vem através da Secretaria de Saúde até o nosso hospital para que possa ser acompanhada através dos nossos médicos para que tenha uma gestação tranquila. A especialidade da maternidade Santa Terezinha é acompanhar a gestação de adolescentes e mulheres com mais de 40 anos de idade. Existe uma série de complicações na idade delas, tipo a pressão arterial elevada, ou até mesmo de alto risco, de médio risco, e também as adolescentes, que nós trabalhamos muito com esse público. O pré-natal é fundamental na prevenção e na identificação precoce de doenças, tanto na mãe quanto no bebê. Os exames periódicos ajudam no desenvolvimento saudável da criança e na saúde das gestantes. As jovens Larissa Lima e Nayara Castro, mães de primeira viagem e que fazem parte do grupo de risco, fazem as consultas de pré-natal mensalmente. Porque todo mês é um progresso, E se acontecer alguma coisa de errado, eu estou acompanhando e tudo. É muito importante para mim, com certeza. Porque é muito importante para nós saber como nossos filhos estão. A gente vê como ele está, o peso, se ele está bem. De acordo com o selo Unicef, em Caucaia, o número de mulheres que realizam o acompanhamento médico durante a gravidez aumentou nos últimos anos. Nós temos como indicadores do ano de 2011 que 38,6% das mulheres grávidas de Caucaia fizeram 7 ou mais consultas. Graças a Deus, conseguimos melhorar. Em 2013, nós já registramos 50,4% das mulheres. Além do cuidado com a mãe gestante, é a garantia de que a criança nasça com saúde. Mesmo quem não dá muita importância para a tecnologia, já se rendeu ao celular. Os adolescentes de hoje nem imaginam como era a vida antes da tecnologia móvel. E pensar que há 30 anos quem não tinha telefone residencial recorria aos públicos, os famosos orelhões. A opção existe até hoje, mas vem perdendo cada vez mais a utilidade. Você tem costume de usar telefone público? Tenho, às vezes. Não muito, porque devido muitos deles não funcionam. Depois dos telefones celulares, os orelhões acabaram ficando de lado, principalmente nos grandes centros urbanos, onde o sinal das operadoras é mais eficiente. A pouca utilização dos aparelhos não justifica o alto investimento em conserto dos mesmos. Dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, indicam que cada orelhão gera um prejuízo de R$ 600 por ano.
A empresa responsável pelos aparelhos na região Nordeste realiza cerca de 300 mil visitas mensais para efetuar a manutenção dos orelhões. Ainda de acordo com a operadora, a maioria dos problemas ocorre em função do vandalismo. A falta de interesse e o grande número de aparelhos quebrados dificulta até mesmo o trabalho de quem vende cartão telefônico. Muitos já até desistiram de revender o produto. E eu comprava para vender, hoje não tem, eu não sei aonde vou procurar. Antes passava pessoas vendendo, agora não. Eu acho que por conta do celular. Esse é um dos muitos telefones públicos aqui de Caucaia que não estão funcionando. Nós vamos utilizar esse outro que está em pleno funcionamento para pedir assistência técnica para aquele orelhão. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar para solicitar esse serviço. Nós tentamos entrar em contato com a operadora para solicitar o reparo do aparelho com defeito, mas por telefone não obtivemos sucesso. Aí o suporte técnico ele vai analisar e a gente coloca o endereço também no local. Em nota, a Anatel alega que realiza constante acompanhamento da disponibilidade do serviço de telefonia pública, de forma a garantir a contínua evolução do funcionamento da telefonia de uso público e manutenção dos patamares pactuados. Agenda Cultural. Termina no próximo dia 11 a exposição Narrativas Poéticas em cartaz na Unifor. Os visitantes têm a oportunidade de conferir 58 trabalhos, entre pinturas, gravuras e desenhos. São obras de grandes nomes brasileiros, como Di Cavalcanti, Cícero Dias e Aldo Bonadei, combinadas com fragmentos de poesias. Veja na reportagem de Alberto Gurgel. Pinturas, gravuras e desenhos de grandes nomes do modernismo brasileiro, tudo isso está na exposição Narrativas Poéticas, que desembarcou no Ceará. Os visitantes podem conferir obras de Emiliano de Cavalcanti e Alfredo Volpi, e novos artistas como Tuca Reynês e Renata de Bonis. Esses alunos da Rede Pública de Fortaleza apreciaram a amostra. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha visto nenhuma obra, certo? E eu achei muito legal na parte que a gente diz o que a obra está passando, que eu achei muito interessante e divertido. Quando eles chegam aqui na excursão com o colégio, eles entram todo triste, assim, e aí eles vão se soltando, começam a participar, né, a perguntar. Tem obras que eles vão ter mais dúvidas do que outras. Tem uma obra aqui do fotógrafo Tuca, né, que a gente vê, em primeiro momento eles pensam que é uma coisa, mas depois vão observando e vão vendo que é outra. Então a pergunta é aonde é que ele estava nesse momento para fazer aquela foto, né? Bom, eu achei muito interessante porque eles misturaram a arte, não só de pintura plástica, como também a arte de poesia. Segundo a professora de arte da Escola Martins de Aguiar, Livânia Felizardo, esse momento é de grande importância, pois irá trabalhar a identidade cultural dos alunos. Então é muito importante que eles tenham contato com a arte, não só a de sala de aula, né, mas que eles venham para esses espaços, eles possam vivenciar esses momentos com a arte, né, possam sentir, possam ser impactados, que é isso que a arte faz. Né? Com aproximadamente 40 obras, a exposição Narrativas Poéticas se propõe a revelar as múltiplas possibilidades de diálogo entre as artes plásticas e a poesia. Um exemplo deste casamento artístico é a poesia de Vinícius de Moraes, O Operário em Construção, e o quadro Um Estudo para Painel Pau-Brasil, de Cândido Portinari. A exposição Narrativas Poéticas ficará em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2015, no Espaço Cultural da Unifor. A visitação é de terça a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite, aos sábados das 10 da manhã às 6 da tarde e aos domingos de meio-dia às 6 da tarde. No estilo.
E agora a gente fala de moda. Cláudio Ferreira traz hoje truques sobre uma peça do figurino que, na medida certa, pode valorizar bastante o visual. Os cintos acompanham as tendências da moda e muitas vezes dão um toque especial às composições. Mas é preciso cuidado com a harmonia do conjunto. Olá, para você que está em casa acompanhando notícias da gente, do Estilo já começou. E hoje nós vamos falar sobre cintos. Você tem aquela peça muito frouxa, mas não sabe como adequar o cinto certo para aquela peça? Tem aquele cinto super charmoso que você quer jogar com alguma produção, mas não sabe como casar? Quadril grande, quadril pequeno, com cinto ou sem cinto? Fica comigo no Estilo. Olha só as dicas que eu preparei aqui para você sobre cintos. Nós separamos alguns modelos para você que está em casa saber quais são as cores estratégicas e o que cada um pode fazer aí na sua silhueta. Porque, na verdade, o cinto é um acessório para ser usado para harmonizar a silhueta. Dá uma olhada na primeira peça que a gente separou aqui. Esse cinto em um tom de bege, mais puxando para o terroso com as taxas, é adequado para você que deseja avolumar determinadas regiões. Se você jogar esse tipo de peça em cima de uma calça jeans mais baixa, tipo um cinto mais abaixo aí na região do quadril, ele vai ficar super bacana, moderno e vai dar uma sensação de um quadril maior do que você tem na realidade. Os cintos mais finos e mais clássicos, como esse preto aqui, por exemplo, é um cinto básico e estratégico que você pode usar com calça jeans, com calças em alfaiataria ou até mesmo colocá-lo em um vestido. Colocá-lo no centro do corpo para você que está aí com o abdômenzinho um pouco proeminente e deseja disfarçá-lo. Dá aquela blusadinha nessa região aqui, deixa o cinto levemente marcado e a silhueta fica perfeita. Agora, se você deseja uma opção de um cinto mais estratégico, mais básico, os cintos em tons terrosos, como esse Camel, por exemplo, é uma ótima estratégia. Ele vem com essa fivela mais decorada, com 3 cores. Ele vai dar um ar super elegante à sua produção. E esse modelo especificamente, com uma grossura intermediária, nem muito grossa, nem muito fina, é adequado para calças jeans. Calças jeans, calças em alfaiataria ou até mesmo um short, de repente, pode cair bem com essa peça. E como não poderia deixar de ser, o cinto também é um acessório de moda. Quanto mais a fivela for decorada, quanto mais o cinto for trabalhado e vir em materiais diferenciados, mais elaborada vai ficar a sua produção. Agora, importante é justamente isso, não pese a mão na produção. Se você já tem um cinto muito trabalhado, escolha peças mais neutras, mais clássicas, em tons que harmonizem, como esse azul, por exemplo, você pode casar super bem com branco ou com um tom de azul mais claro. Nunca peças em tons extremamente contrastantes. Aí você ainda vai ter trabalho em mixar sapato e bolsa. Não esqueça disso. O cinto pode sim ser um bom acessório, mas ele pode também causar um problema enorme na sua produção. Olha só, esse modelo de cinto que nós encontramos aqui, um cinto de 4 voltas em um torçal com essa fivela em pedrarias. Já pensou usar esse cinto com uma peça harmônica no mesmo tom dele? Vai deixar a silhueta impecável e com certeza valorizar regiões que você deseja mostrar e não salientar regiões que você deseja disfarçar. Olha, e não esquece que os cintos são acessórios que devem valorizar a sua silhueta e nunca atrapalhar o mix da produção. Outra coisa que você não pode esquecer também são os nossos encontros, hein? Todas as quartas e sextas, ao 12:30, aqui dentro do programa Notícias da Gente, nós temos um encontro marcado. Se não pode nos assistir em nenhum dos 2 horários, vá até a nossa fanpage Notícias da Gente. Lá você revê as reportagens do programa e acompanha o quadro No Estilo também. Fala, doutor! O desafio do gelo, brincadeira que tomou conta das redes sociais recentemente, foi um alerta para a esclerose lateral amiotrófica. Ela atinge as células nervosas do cérebro e da medula espinhal que controlam o movimento voluntário dos músculos. Hoje nós vamos saber mais sobre as causas da doença e formas de tratamento. Você já deve ter conferido e está também muito em alta a questão do banho de balde de gelo. Você deve ter visto já artistas, apresentadores de TV e várias pessoas da televisão brasileira e também mundial, os artistas de Hollywood,
Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa doença que é pouco difundida e pouco comentada, que é a esclerose lateral amiotrófica. Nós vamos falar com o doutor neurologista Diego Bandeira. Doutor Diego, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, se a gente pudesse esclarecer de uma forma simples para quem está nos assistindo, o que seria a esclerose lateral amiotrófica. Bem, Alberto, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença também neurodegenerativa em que acomete neurônios que controlam os músculos do corpo. Então, o paciente com essa doença, ele tem um quadro de fraqueza muscular progressiva e limitante, sendo uma das doenças mais temíveis existentes. Vamos conferir a nossa primeira pergunta e dar início a esse debate. Vamos ver. A causa da doença é conhecida? Clerivan, a causa para a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, não é totalmente conhecida. A gente sabe que existem alguns genes que facilitam o aparecimento da doença, mas também existem fatores do meio ambiente e do próprio organismo do paciente que facilitam o aparecimento dessa doença. Doutor, fraqueza nos músculos podem ser sintomas da doença? Romário, fraqueza muscular é um sintoma que pode aparecer em várias outras doenças. A fraqueza muscular associada a ela é uma fraqueza progressiva e limitante e que depois de um certo grau de doença vem associada à atrofia do músculo em questão. Doutor, é fácil descobrir a doença? Fagner, sendo o paciente avaliado por um médico especializado nessa área, existem poucas doenças que causam sinais e sintomas da esclerose lateral amiotrófica. Então, de certa forma, se ele for avaliado pelo médico especialista na área, é uma doença de fácil diagnóstico. Mas, por outro lado, várias outras doenças podem dar sintomas semelhantes à esclerose lateral amiotrófica. Então, é um doente que tem que ser investigado de forma profunda e demorada até que se feche esse diagnóstico. Doutor Diego, para encerrar esse assunto, esse tema, eu gostaria de a gente ver a nossa próxima pergunta e em seguida a gente vai fazer um comentário. Okay. Vamos conferir. Doutor, essa doença ela é mais comum de que faixa etária? Deusdete, a ELA é uma doença que acomete um indivíduo a cada 100 mil pessoas por ano. Ela acomete principalmente indivíduos na faixa etária de 50 a 60 anos, mas 4 a 6% dos casos acomete indivíduos jovens. Doutor, a gente sabe que por se tratar ainda de uma doença recente, poucos estudos estão evoluindo a cada dia que passa, mas estudos concretos ainda tem muito pouco. Mas hoje, como é que se está a questão do tratamento? Bem, Alberto, já se avançou bastante do tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Infelizmente, é uma doença que não tem uma cura. Existem alguns tratamentos que prolongam a sobrevida do paciente e que também melhoram a qualidade de vida do paciente. Mas, como eu falei, infelizmente, é uma doença atualmente incurável. Então, gostaria de agradecer, doutor Diego, por ter auxiliado a gente. E você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego disponíveis no CineDT de Caucaia. Tem oportunidade para supervisor de seção de serviços gerais, vendedor interno, vendedor pracista e muitas outras ocupações. Para saber como participar da seleção, é só ligar 3101 3378. Fique por dentro. Para solicitar reparos ou manutenção na rede de iluminação pública do seu bairro, é só ligar 0800 727 7173. E outra dica de utilidade pública é o telefone da Delegacia do Icaraí, 3318 1449. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Aproveite bem o fim de semana. Tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia.
Sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.